Voltando então ao nosso Pé na Roça, lembrando o seguinte, meu filho, olha, a Estação Saúde, né, a gente sempre fala na Estação Saúde porque é uma farmácia, uma das mais completas que tem em Friburgo, viu? Apesar de ser novinha no mercado, porque tem farmácia aí que tem 50 anos, até mais que isso, né? Mas a Estação Saúde é uma farmácia nova. Gente, o atendimento é excepcional, viu? Tudo que você precisar, tanto genérico como o remédio oficial mesmo que você precisa, perfumaria, tudo isso você encontra na Estação Saúde e, claro, preços maravilhosos. Não tem aquele negócio de você, eu tenho outra alternativa. Não tem alternativa não, o remédio que você precisar com certeza tem na Estação Saúde e o pessoal, né, os funcionários são altamente competentes para cuidar da sua saúde com muito carinho, tá bom? Estação Saúde fica aqui na Avenida do Alberto Brano, pertinho da prefeitura, lá daquele mercadão grandão que tem ali, que antigamente era BC, agora não é mais BC, não. Então tá, um abraço meus amigos todos da Estação Saúde. Gente, a gente vai começar hoje um quadro muito importante no nosso programa. Olha, está fazendo o maior sucesso na Rádio Friburgo, no Alvorada Sertaneja, e eu tenho um orgulho muito grande em ter conhecido, né, o Dr. Celso Pedrosa, que é um especialista. Olha, vocês vão ficar, sabe aquilo que depois que você ouve a conversa, as coisas, é tanta coisa fácil que você pode, meu Deus, por que eu não pensei nisso? As primeiras conversas que eu tive com ele, gente, por que eu não pensei nisso, esse tipo de tratamento, por que eu não pensei nisso? Vai esclarecer tudo o que você precisa fazer para cuidar do seu corpo, da sua saúde e da sua mente. Mas antes eu vou rodar, Henrique, roda a vinhetinha dele aí. Que prazer enorme receber o Dr. Celso Pedrosa. Tudo bom, meu amigo? Tudo bom, meu querido? Puxa vida, rapaz. Aí, como é que tá? Você mora da onde? Você veio da onde? Surgiu da onde, assim? Na verdade, eu vim do Rio, né? Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, na Penha. Penha? Minha mãe mora lá até hoje, né? É mesmo? Olha só. 94 anos. 94 anos? Beijão, mamãe. Ah, que coisa boa. Tá te assistindo lá, né? Que coisa, na Penha. Perto da igreja ali, né? Isso, próxima à Penha, a igreja da Penha mesmo. Tem uns 30 anos ou 40 que eu não vou na Penha, né? Mas mudou muita coisa, ela cresceu demais. Isso. E eu, na verdade, eu saí de lá para poder recuperar a saúde, né? E ter um pouco mais de mobilidade, né? E para me desenvolver mais nas práticas naturais, né? Para recuperar a saúde, mas vamos bancar. Se sua mãe tem essa idade toda e está lá, você saiu de lá para recuperar a saúde? É porque, na verdade, a minha mãe tem uma constituição muito mais antiga do que a minha. Ah, sim. E na época dela não tinha quantidade de alimentos, né, industrializados na época dela. Então ela formulou no organismo dela um processo fantástico de força, né, de energia, que desse ela a longevidade que deu, né? Você atribui isso à alimentação? Antigamente era mais saudável do que hoje? Será? Com toda certeza. Você quer ver só uma coisa? Você pega uma foto de praia dos anos 70, né? E pessoas na praia, e passaram para mim outro dia isso, né, na internet, e as pessoas magrinhas. Não via uma pessoa com barriga. Gente, mas é verdade, isso mesmo. Você pode realmente... E comia tudo, comia carne de porco, comia tudo, sabe? Isso, mas não tinha comida industrializada. Gente. Como hoje, mudou tudo, né? Trocou-se. Né? E tipo refrigerante, essas coisas que antigamente não tinha, não né? Tinha isso. Rapaz, aqui, por exemplo, terapeuta naturopata. Naturopata. O que é isso? O terapeuta é o que faz tratamentos, né? E naturopatia nada mais natural, né? Natura, que é tudo que é produtos naturais. Aí vem com a fitoterapia, que é no caso a ervas, helioterapia, que é o sol, tratamento com sol, a geoterapia, que é com barro, no caso já falei da fitoterapia, tem também da água, né? O processo da água, que no caso é a hidroterapia, e vai por aí fora, né? Aí, inclusive, a trofoterapia, que é o tratamento, fazer com que os alimentos sejam um remédio para o corpo. Gente, que maravilha! Isso é o que Hipócrates, né, o pai da medicina, disse, né? Seja o teu remédio o teu alimento, seja o teu alimento o teu remédio, né? Que coisa maravilhosa! Isso aí, por exemplo,
isso é tudo é um tratamento natural, né? Natural. Você disse uma coisa para mim que eu achei muito interessante lá na rádio, que a cabeça da gente é o tal do computador, né? Isso. Né? Às vezes eu estava pensando aqui, a gente nem falou com isso, mas eu queria até levantar isso contigo. Às vezes, por exemplo, você dá uma topada ou queima o pé, alguma coisa assim, já aconteceu comigo. Aí eu sinto aquela dor assim, mas se eu estiver conversando alguma coisa, eu esqueço que está doendo e depois volta a dor de novo, né? Quer dizer, o seu consciente é que... São os sistemas nervosos, né? Nós temos, né? É que faz com que isso cause reação. Por exemplo, eu tive um momento muito ruim na minha vida em que eu peguei um bloco de tijolo e ele quebrou na minha mão e ele foi de bico, assim, de quina, né? No meu dedão. E, no caso, esponjou e aquilo foi uma dor enorme. O amigo que estava do lado falou, rapaz, está doendo? Eu falei, não, eu estou sentindo uma emoção gostosa, maravilhosa. Com isso, eu comecei a rir. Mas eu ri de me escangalhar mesmo, de tanto de rolei no chão, tanto rir que eu ia pergunta do cara e eu acabei fazendo uma piada do negócio. E a dor sumiu. Então, o sistema nervoso, ele funciona muito, é uma química muito fantástica que a ciência ainda não consegue deslumbrar o quanto ela pode ainda fazer em benefício do próprio ser humano. Então, a questão de concentração, a questão de você estar focado, tudo isso, né, depende muito. E isso é que faz a função, né? Isso tem a ver alguma coisa com alguma crença, alguma coisa assim, não? Não, isso é a questão da química do corpo mesmo. É química do corpo, É química do corpo. Mas existe, por exemplo, assim, alguma concentração, alguma yoga, alguma coisa assim, não? Olha, não, é a mesma coisa que, por exemplo, uma mãe. Se, por exemplo, um peso cai em cima do seu filho, maior do que a mãe pode suportar, ela vendo o peso em cima do filho, ela automaticamente corre e vai tirar o peso em cima do filho e vai se explicar como ela levantou aquilo. Gente, é verdade. Esse é o caso, por exemplo, de pessoas que têm transtornos mentais que ninguém consegue segurar. O que acontece, né? Que tipo de hormônio cria-se que o cara consegue ficar mais forte do que 4 homens? Gente, olha. Essa é a realidade, né? Então, isso eu não consigo saber, né? Isso eu não estudei nesse aspecto, mas eu sei que isso acontece. A mãe, ela é igual a leão, né? Ela luta, vai morrer, mas não vai deixar o seu filhote, né? É verdade. E eu já vi pais, inclusive, enfrentar N coisas, cada uma escabrosa, para poder salvar filho, esposa e assim por diante. Né? Aqui, Celso, uma curiosidade, quer dizer, uma coisa vai puxando a outra, e é claro, a gente vai ter uma infinidade de assuntos aqui, né? Durante essa participação do Dr. Celso, vocês vão ficar, sabe, maravilhados com essas coisas que vocês vão aprender aqui no programa. Por exemplo, doutor, uma coisa que a gente não tinha combinado que eu quero te perguntar. Quando a pessoa chega, assim, se suicidar, né? O que acontece? As pessoas vão achar quem se suicidou, se matou lá, seria covardia ou seria um grau de desespero que você não chegou a esse ponto, tanto você não chegou que você não morreu? Hoje existe estudos para isso, né, que falam a respeito desse assunto. E para a gente entender, para vocês, telespectadores, entender o seguinte, há uma facilidade da gente entender o seguinte, quando você entra em depressão, isso significa que alguns hormônios que nós temos da alegria, da disposição, né? No caso a serotonina, que é um hormônio que nos deixa alegres, felizes, né? Quando é utilizado de forma errada, tá? Ou em excesso em alguns momentos, quando você precisar dele, já não tem mais a mesma função, ou não tem mais aquele mesmo poder de fazer com que você esteja satisfeito. Mas ele se acomoda, não? Que você não procura ele, não? Não, na verdade é porque a circunstância da vida vai depender do problema da pessoa, né? É como, por exemplo, uma pessoa drogada, falando da serotonina, né? A pessoa ela começa com cigarro, daqui a pouco vai para uma maconha, depois a maconha já não dá mais aquele efeito que ele quer, e ele puxa para uma cocaína, da cocaína para um outro tipo de droga mais poderosa. E assim vai até ele não ter mais condições de vida, né? Então, esse é um problema. Então, a serotonina, ela também tem esse grau, né? Que você chegou a um ponto em que você já utilizou ele de uma forma excessiva, tá? No seu corpo, que depois de um tempo ele já não vai fazer mais efeito. Uma coisa interessante que você pode perceber, e os professores, inclusive, vão entender isso. Quando uma criança estiver assim, com a mão no queixo, mão na cabeça, com aquele rostinho meio de desanimado, sem motivação, sem estímulo,
tomou café bem, está tudo certinho. Família totalmente arranjada, tudo certo. Mas ele está lá, acabrunhado, cabisbaixo, não consegue ter motivação. Na verdade, hoje temos o perigo do celular, né? Isso a gente vai falar um tempo desse, a gente vai falar só específico disso. Específico do celular. Isso, é a questão, o que ele causa, né, na vida de uma pessoa. Então, a serotonina realmente, o celular estimula muito a serotonina. Então a criança fica lá 4, 5, 6 horas, né, e aquilo estimulando. Então, quando ele precisa de estímulo, ele só vai ter estímulo onde? No celular. Gente, e aí quando ele chega na escola... Você diria que é um vício, não? Isso, então não vício, com certeza. Chega na escola e não tem o celular, não tem aquele estímulo, né, do celular. Como se fosse um ponto de apoio, falta para ele um ponto de apoio. Isso, ponto de apoio. É porque, na verdade, hoje os computadores, se você parar para analisar, ele está fazendo uma reprogramação no cérebro. Reprogramação. E essa reprogramação está sendo extremamente prejudicial. Hoje a agressividade cresceu muito, hoje a sensualidade cresceu muito. Por quê? As crianças não têm limite para ver as coisas. É verdade, é isso mesmo. Então, isso está se tornando algo que a sociedade está vendo isso aí. Não existe mais respeito com o professor, não existe mais respeito com os pais. E antigamente, né, você sabe disso, os professores eles falavam, era autoridade. Quando reclamava com os pais, o pai ainda batia na gente. Hoje em dia, se reclamar com o pai, o professor reclamar com o pai, o professor está escado, é uma surra do pai. É verdade. Você sabe o que? Deixa eu te dizer uma coisa que isso acontece muito, aconteceu com uma amiga minha, eu conversando com ela muito ocupada, que ela trabalha com criança, numa creche, né? E ela estava falando assim, eu falei assim, o menino foi lá em casa, ficar lá em casa uns dias lá, até passa um dia para fazer de férias, aí vai, fica aqui em casa, tá, aí ficou aqui em casa. Aí eu tô vendo ele lá no tal do celular, no joguinho, eu falei assim, ó filho, você faz o seguinte, o almoço está pronto, eu vou te dar o almoço, você para com o seu joguinho e depois você volta. Ah não, que mamãe deixa eu trabalhar. Aí o que acontece? Eu conversando com a mãe, o que ela falou? Olha Sérgio, eu sei que está errado, mas eu sou muito ocupada. Enquanto ele está intertido no tal do celular, eu estou arrumando a casa, eu estou fazendo isso aqui, então isso virou para ela como se uma fuga, e fazia, mas ele não está na rua brincando com a molecada, eu não preciso ficar preocupado, ele está aqui na sala, ele está brincando, e enquanto eu estou sabendo que ele está aqui, está na minha vista, eu estou fazendo minhas coisas. Então virou uma fuga para ela, uma defesa, enquanto ela está trabalhando, o fato dele estar perto dela, né, e não estar na rua. Ajudou um lado e o outro está acabando com a vida do filho. Tá, justamente, e é nesse ponto. Por exemplo, antigamente, se a gente arrumasse uma briga, né, lá em casa, no meio da rua e saía correndo, porque às vezes a gente conseguia enfrentar o outro menino. Normalmente o mais forte, a minha mãe, ela botava para fora, você vai lá resolver seus problemas agora. E a gente tinha que resolver. E como ia resolver, ninguém sabia. Ele caía, apanhava, batia. Então, a gente enfrentava isso. Então, a gente não tinha, no caso, essa questão. E outra coisa, quando a mãe batia, né, hoje tem essa questão da cultura de não bater no filho. Então, quando batia, com certeza a gente sabe que batia com amor, tanto que eu amo minha mãe até hoje, eu amo sempre a mim e meu pai. Não foi porque ele espancou, e eu não estou traumatizado, eu não estou aí com depressão, não tenho esses problemas, né? Inclusive essas coisas que está aí agredindo a sociedade e a criançada. Hoje as crianças com 7, 8 anos estão estressadas, estão com o sistema nervoso. Como é que pode negócio desse? Brigando, discutindo com o pai. É justamente por causa dessas coisas, né? Porque sabe o que acontece hoje? Se você botar um filho para te ajudar, para trabalhar, fazer alguma coisa, existe uma lei aí que protege a criança. E antigamente, você viu, eu comecei a trabalhar engraxando sapato com 7 anos de idade. Né? Então, minha mãe precisava, eu tinha que ajudar. Eu entrei na Rádio Friburgo com 10 anos de idade. Então, mas hoje, se você botar uma criança com 13, 14 anos para trabalhar... É trabalho escravo. Aí, infelizmente, você fica travado para realmente resolver algumas coisas. Porém, tudo é com jeitinho, você consegue resolver, tá? Essa questão. Mesmo hoje, que seu filho estiver com problemas ou dificuldades, existem condições de você ajudar o seu filho, tá? É o ponto aqui que a gente tem, no caso, que eu queria fregar, que é o tripé da vida. O que é o tripé da vida? O que é o tripé da vida? O tripé da vida é assim, o tripé, ele fica assim, né? Se você tirar uma das partes do tripé, ele vai cair para lá ou para cá. É verdade. Não é verdade? Então, o tripé, como tem aqui na câmera, né?
né, nas câmeras de TV e em outros lugares. Qualquer então, um que você tirar... Tirar, cai, para um lado e para o outro. Então, o que é a tripé da vida? Eu trabalho muito com a Escritura Sagrada e trabalho com os produtos naturais, porque Deus ele conhece todos os fins desde o princípio. Inclusive, como criou o ser humano, ele sabe como tratar. Então, nós temos o tripé da vida que Cristo diz. Corpo, mente e espírito. Então, cuidar do corpo, você tem que ter uma boa alimentação, e aí, no caso, para falar só do corpo, a gente tem também um outro programa, que é uma coisa muito extensiva, é muita coisa. E o corpo é aquilo que você come, é aquilo que você bebe. Se você come bem, se você bebe bem, no caso aqui, estamos aqui com água, é o melhor líquido que a gente pode tomar, é água. Né? Aí nós temos que saber a procedência da água, saber o pH da água, que é importantíssimo, tá? Saber se ela é de fontes minerais, porque a água vem com minerais, olha só que coisa interessante, uma coisinha só, olha como é que é coisa extensiva. Então, ela vem com minerais, 4 tipos de minerais, que é importantíssimo para o corpo, tá? E principalmente o pH. Agora, se você coloca no filtro, outra vez eu atendi uma senhora, e ela falou que tinha um filtro, foi caro, mais de R$1.000 um filtro. Aí eu falei, a senhora tira esse filtro e coloca num canto. A senhora pega um filtro de barro, que é o melhor filtro que tem. A senhora coloca a água ali, que a água vai alcalinizar e vai filtrar ao mesmo tempo. Se a senhora tiver água de poço artesiano, né, de fonte, é a melhor coisa do mundo. Porque a água encanada, a gente tem visto aí, as reportagens mostrando, a respeito, por exemplo, do Rio Guandu, né? E a gente aqui, ainda tem uma água melhor aqui, em Friburgo. Então, água. Aí se você tem o líquido que você tem que beber, tá? Ele tem que ser bom, puro, saudável, para que poder você fazer com que as células sejam regeneradas. Sem líquido bom, você não regenera, você destrói as células. Gente. Aí entra a questão, por exemplo, pessoas que bebem, né? Eu bebi muito, até os 26 anos. Inclusive, trabalhei na Companhia Cervejaria Brahma, bebia muito, mas parei. Isso é uma questão de conscientização. Você se conscientiza se você quer ter saúde ou se você quer comer e beber o que você quiser. É uma questão de escolha. Né? Tanto que o meu lema sempre é: saúde, estética e beleza é para quem quer e não só para quem pode. Entende? Então você tem que querer, porque tem gente que tem, mas não quer. Então, come o que quer. E quando o cara tem dinheiro, o que ele faz? Vou tomar um uísque, vou tomar... Então, são esses detalhes. E a Escritura Sagrada, ela fala a respeito da bebida, tá? Ela fala a respeito da alimentação, tá? Tem uma passagem em Eclesiastes 10, 31 que diz, né? Bem-aventurado tua terra, cujos príncipes é filho dos nobres, cujos reis é filho dos nobres, pois os príncipes comem a tempo para refazerem as forças e não para bebedice. Então você comer com inteligência, né? Então você vê um rico Pode beber com inteligência também? Também, com certeza. Com certeza, a bebida é com inteligência. Né? Você eu tomo um cálice de vinho, por exemplo, não é uma coisa... Eu aconselho o suco de uva. Tá bom. É por causa do álcool. É por causa do álcool. Então, na verdade, você tem que associar. Então, o corpo, você cuida naquilo, você vale aquilo que come, certo? Você come mal, se você come um alimento ruim, automaticamente você vai ter células ruins. E com isso você vai ter sequência de problemas ruins. As células das fibras, dos nervos, dos músculos, tá? As células dos órgãos, tá? Elas ficam degeneradas. Agora, com relação à mente, já falamos a respeito do celular, e vai muitas outras coisas de mídia, e vai muitos outros desenhos e coloridos, que é a chamada cromoterapia, né? Alguns fazem o tratamento com a cromoterapia, com cores, e a cromoterapia mal utilizada, ela causa também danos. Gente, que coisa. Causa danos, né? E Deus, ele colocou 2 cores extremamente boas, maravilhosas para a gente acalmar, para a gente ficar mais sereno. Que é o céu, né? Azul. Azul do céu. Isso. E ele mesmo diz, olhai para os altos, olhai para cima, né? Está Isaías 41, 22, ele fala, olhar para cima. Então, por quê? Por causa do azul. E quando você olha para baixo, você olha o quê? O verde. Né? É importantíssimo, o verde. E aí vai a questão da mente, é justamente o que você vê, o que você ouve, tá? Isso vai fazer com que você tenha uma mente sadia ou uma mente doentia.
entende? E aí a doença não está caracterizada em várias formas. Uma delas é justamente a depressão, a ansiedade, né, o estresse, tudo isso é que muitas das vezes ocasiona isso aí. Tem pessoas que eu falo para eles, cuidado com o que você vê na TV. Se você já tem um transtorno, aí você vai para a televisão, você vê um monte de problemas parecidos que o seu é até pior. Pois é, você vai ver lá um monte de desgraça, um monte de assassinato, um monte de... E ouve rádio só aquela... O que vai acontecer com a sua mente? Vai ficar extremamente apavorado. E outra coisa, tem gente, por exemplo, que dorme com a televisão ligada, né? Aí o seu consciente, ele fica... Tá atendendo, porque está ouvindo. Ele está ouvindo, né? Então você não descansa, né? Não descansa. Rapaz, tanto eu já tirei isso como que eu tinha muito essa mania de dormir com a televisão ligada, né? Aí eu falei assim, gente, eu tenho que me acostumar de outra forma. Aí quando eu desligo a televisão, eu durmo direto. Rapaz, no outro dia, porque a mente descansa, né? Descansa. Porque o cérebro continua trabalhando quando você está, né? Com certeza. Mesma coisa, a pessoa que janta, eu não aconselho ninguém a jantar. A gente precisa de 3 refeições simples e leve para manter a saúde. Então você come bem de manhã cedo, né? Você come bem de manhã cedo, principalmente frutas doces, porque a fruta doce você vai te dar energia, né? O açúcar da fruta, que é a frutose, vai te dar energia para você trabalhar durante o dia. Ao meio-dia você come pouco, não muito, né? Igual um chefe. Você tem que comer e ainda ficar com um pouco de vontade de comer. Esse é o segredo. Quando você come, você está lá que não consegue nem dobrar. Come uma feijoada, por exemplo. Aí, pronto, ainda tem gente que come, por exemplo, uma feijoada, come uma comida pesada e tomando refrigerante. Aí acaba. E gelado. O que acontece na digestão? A digestão para a digestão para aquecer o refrigerante ou o líquido gelado, né? Para depois ela recomeçar. Aí o que acontece nessa parada? Ela recebe o elemento quente, né? Isso. Aí quando você toma um refrigerante, ela para da máquina para a digestão. Para esperar esquentar o líquido e fazer o seguinte, despachar o líquido. Mas tem um detalhe, quando você come, você tem a pitialina, que é a saliva que sai debaixo da língua, que envolve o alimento para ajudar na digestão, e depois o suco gástrico que são derramados para poder, no caso, dissolver o alimento ou quebrar ele em moléculas. Né? Se você coloca água, você dissolve esses ácidos. Se você dissolveu, ele fica fraco para quebrar as moléculas. Os seus nutrientes não vão sair, porque eles não quebraram as moléculas. As fezes vão sair basicamente, os nutrientes saem basicamente inteiro. A proteína toda sai, né? Entendeu? Então o líquido na hora da refeição é prejudicial, muita coisa, tá? Inclusive causa de muito abdômen. Também, tá? E o negócio do fluxo, você falou também, né? Do refluxo. Seu abdômen sim, porque incha, né? Incha. E o fluxo, né? Que nós vamos falar sobre o fluxo agora dessa aí. Refluxo, né? Refluxo. O que é a diferença do fluxo para o refluxo? Não, o fluxo é o que vai, né? É o que vai. Refluxo é o que retorna. É verdade, esse mesmo. Eu estou aprendendo, esse primeiro dia que eu tive com o Dr. Celso, olha o que eu tenho aprendido coisa e vocês vão aprender muito mais. Então, me diga uma coisa, a gente vai falar nos próximos programas sobre uma coisa, por exemplo, que o senhor me ensinou, que eu estou maravilhado, já fiz o chá lá em casa, que é o do caroço do abacate, mas tudo isso eu vou falar depois. Gente, é um tratamento que você faz do rim, que é maravilhoso, espetacular. Doutor Celso vai falar, vocês aguardem nosso programa, que a gente vai falar sempre coisas, e alguma dúvida que você tiver, você pode ligar para cá, para a TV, né, que o Henrique está botando o telefone aqui, você liga para cá e faz a pergunta que eu vou fazer para o doutor Celso, que ele está à sua disposição. Doutor Celso, o senhor atende e está atendendo em Bom Jardim, né? Eu atendo em Bom Jardim. Que é em frente ao Jardim Zoológico, né? Ali, tem uma a Igreja rua, Universal. naquela rua. Ali perto, ali em frente, né? Dá no número 18, dá uma faixa ali de uns 100 metros, mais ou menos. Isso só atende que dia lá em Bom Jardim? Lá em Bom Jardim, na quinta-feira. Na quinta-feira. Quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã. E outra, essa boa notícia que o senhor me deu, que hoje de manhã eu estava procurando, né, um local para atender aqui em Friburgo, né? Isso. E aí, o que você já definiu em Friburgo, por exemplo? Em Friburgo nós temos aqui, ali no centro, na Clínica Florescer. Florescer. Isso, é na Avenida Conde Bittencourt, né? Número 40. É antes um pouco do primeiro posto de gasolina, né? Antes um pouco. Florescer, né? Isso. Vou até anotar isso aqui, que as pessoas vão me procurar,
Isso aqui na Avenida, né? E qual é o dia que você vai atender aqui? Aqui na Avenida vou atender na segunda-feira, a partir das 9 horas da manhã também. Segunda, 9 horas, né? Isso. Tá. E nós temos também, lá em Trajano de Moraes, já está confirmado, tá? Na Climprev. Climprev. Próxima à Secretaria de Saúde. Né? E lá vai ser a quarta-feira na parte da manhã. Quarta-feira. Isso. E tem números limitados, né? A pessoa tem que ligar. Depois o senhor vai me dar o telefone, nós vamos deixar o telefone. Aliás, passa o telefone para mim que o Henrique vai botar aqui, porque as pessoas vão ficar. O Henrique deixa o tempo todo aqui, tá? Que é para as pessoas anotarem. Qual é o telefone? 98 161 2010. 2010. Né? E pode marcar com o seu professor aí, é Zap também, né? É o Zap também. Esse é o Zap. Se quiser deixar, bota o Zap. E o telefone fica sempre aí, tá, Henrique? Deixa aí para as pessoas aí. E aí você falou que tem conselheiro também. Conselheiro. Conselheiro, nós estamos ali na rua Lafayette Bravo Filho, número 80. É ao lado do supermercado Tio Dom, né? Qual o número? No caso, 80. No 80, né? E você vai atender quase o dia? Ali, no caso, eu ainda estou vendo se vai ser na terça ou na sexta-feira, que aí a gente está ajustando aí no pouco. Então. Mas, de qualquer forma, se o nosso telespectador ligar... Amanhã já tem a resposta. Já tem a resposta. Então, é 98161... 2010, né? Isso. E outra, que por exemplo, aos poucos a gente vai explicar, doutor, o corpo da gente, o que precisa para ele funcionar como uma máquina perfeita, isso. Não é verdade? E tudo produto natural, né? Tudo natural, né? E outra coisa que o senhor usa muito bem, que eu acho formidável, é sempre a coisa de você cultuar o Deus que fez esse corpo seu, não é verdade? Então, esse tipo de ensinamento, eu acho que ele é fundamental, porque eu acho que Deus te deu essa máquina para você trabalhar aqui. Que, na verdade, eu acho que foi emprestado para a gente esse corpo aqui, né? Isso. Então, tipo assim, você não tem prazo para entregar ele. Eu imagino que você não tem prazo para entregar. Deus falou assim, toma esse corpo aqui para você, vai depender de você, para você ficar o tempo que você... Né? Eu imagino que seja assim, né? Isso. A Bíblia diz que, no caso, quando a nossa vida é prolongada, está lá, no caso, no 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias que o Senhor Deus te dá na terra. É verdade. Agora também tem o contrário, né? Que diz que o ímpio desce a sepultura, está em Provérbio, desce a sepultura antecipadamente. É verdade, é isso mesmo, Você vê, você tem o seu corpo que você ganhou de presente. Para você cuidar dele. Né? Agora, Deus nunca diz assim, você pode fazer o que você quiser com o seu corpo. Ele te entrega, né? Isso. Agora, ele não vai impedir que você... Não, o que você está fazendo, você quer vestir... A escolha é sua, Deus não força a barra de ninguém. É verdade, a escolha é sua. É a mesma coisa que a gente falou aqui, né? Saúde é para quem quer. Se você não quer, não adianta, nem precisa vir no consultório, que não adianta. É verdade, não adianta nada. Não adianta. Doutor, eu fiquei muito feliz. Semana que vem a gente vai começar especificamente a falar de alguma parte do corpo, né? E aos poucos a gente vai atendendo. De repente o telespectador quiser, né? Que você dizer... Vamos falar sobre a alimentação na próxima vez. Então o tema do próximo programa é sobre alimentação, tá bom? E aos poucos vocês vão querendo tirar alguma dúvida, né? Vocês ligam para cá, né? Que o nosso telefone está aqui e a gente vai passar, né, a sua pergunta, né, para o doutor Celso e é claro, se precisar de você conversar com ele pessoalmente, olha gente, vocês vão ficar maravilhosos, vocês vão mudar a sua estrutura de vida completa de uma forma prazerosa, isso que eu estou sentindo que ele passou para mim, essa conversa que eu tive com ele lá na rádio, né? Que eu vou fazer uma mudança no meu modo de vida que não vai ser agressivo. Não. É uma forma, o resultado é tão imediato que te estimula você a continuar com o tratamento, não é isso? Eu estou sentindo isso. Que bom, coisa bacana. boa. Doutor, fiquei muito feliz. Semana que vem, então, a gente vai falar sobre saúde, tá? Um intervalinho pequenininho, a gente volta já.